Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Marcelo Zimmet, presidente da L'Oréal no Brasil, gigante francesa de beleza com quase 40 marcas no portfólio. Vamos conversar também com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. O executivo traz dados inéditos sobre o desempenho no país de uma das companhias mais valiosas do mundo. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é engenheiro e desde 2011 é presidente do Google no Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Fábio Coelho. Fábio, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu já vou destacar números superlativos, impressionantes de vocês, porque o Google chegou a 5 trilhões de consultas no mundo no ano passado. Isso significa que a cada minuto são cerca de 9 milhões e 500 mil pesquisas. Com esse arsenal de dados que vocês têm, qual que é o diagnóstico da empresa em relação às mudanças na hora de fazer uma pesquisa e também na hora de fazer compras online? Bom, primeiro, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre admirei a Jovem Pan e sempre admirei o seu programa. Obrigado. Acho que o Google conseguiu, ao longo dos últimos 25 anos, desde que a companhia foi fundada, realmente estabelecer uma visão de que a gente tem que tornar a informação acessível e disponível para todo mundo, o tempo todo, e a toda a informação do planeta. Isso tem um valor incrível, e esse valor é percebido pelas pessoas porque tem a ver com o quê? Tem a ver com você conseguir se informar para tomar decisões mais inteligentes em todas as áreas da sua vida. Seja para tomar uma decisão de compra, de consumo, uma decisão de informação, para chegar no lugar, para buscar um restaurante. Então, como é que a gente busca tratar isso aí do ponto de vista comercial? Primeiramente, e o Larry Page, fundador do Google, tratava isso como se fosse o teste da escova de dentes. Vamos criar uma solução tão bacana que as pessoas vão voltar e usar várias vezes por dia. Ou seja, uma plataforma utilitária, que no começo era só o Google, depois apareceu o YouTube, depois apareceu o Android, depois apareceu o Google Mapa, para que ela pudesse tornar a vida do cidadão melhor. Esse empoderamento, que é a democratização do acesso, ele inevitavelmente permitiu à companhia que ela pudesse, o Google como empresa, entender como aquilo podia ser vantajoso não apenas para os usuários, mas também para empresas que gostariam de estar associadas a determinadas pesquisas. Então vamos pegar um exemplo aqui simples, corriqueiro. Alguém gosta de surf, gosta de pegar onda, quer pegar onda lá no Peru, fazer uma viagem internacional para pegar onda. O que você vai buscar? Passagem aérea, hotel, quais são as melhores praias, quais são as melhores informações. Isso tudo está disponível, porque exatamente a forma de catalogar essa informação, ela permite que o usuário se informe. Pelo outro lado, as empresas peruanas que estão no business de hotel, de passagem aérea, dos restaurantes daquelas cidades e tal, eles vão querer estar com a melhor presença possível da nossa plataforma, seja no Google, até mesmo no YouTube, fazendo um vídeo para mostrar como é que é a experiência audiovisual de você estar lá. Então, você consegue fazer com que as pessoas possam tomar decisões mais esclarecidas e os negócios ganharem mais dinheiro. Eu acho que essa é a mágica do Google. Agora, vocês tiveram na última semana um principal evento aí da companhia para a área de negócio, que é o Think with Google, né? Vocês fazem isso há 15 anos. Vocês enfatizaram, que eu acompanhei, o uso dos produtos da empresa para uma faixa específica, né, que é uma faixa de jovens ali, numa faixa de 18 a 24 anos. Mas falou muito dos jovens, da geração Z. Por que essa turma é tão importante para o Google? Bom, primeiro esse evento, que é o Think with Google, ele acontece, eu me lembro, a primeira vez foi em 2010,
aqui em São Paulo, lá no JK Iguatemi. E o objetivo é, como a tecnologia está muito rápido, é tentar mostrar para agências de publicidade, anunciantes, clientes e marcas como você pode usar a tecnologia da melhor forma possível. Logicamente que ao longo do tempo isso foi evoluindo, porque em 2010 o telefone celular estava começando a ser utilizado, o telefone celular inteligente, o smartphone, né? Hoje ele é adotado por todo mundo. Depois, em 2016, nós começamos a falar sobre inteligência artificial, que é um assunto bastante interessante, que tem muitos desdobramentos. Isso em 2016? 2016. A popularização da inteligência artificial. Ela aconteceu recentemente, tem pouco mais de 2 anos, com a inteligência artificial generativa. Exatamente. A famosa GenAI, né? Então, o que acontece nesse evento? E por que a gente dessa vez quis falar muito sobre a geração Z? Porque o que a gente percebeu, primeiro o mundo se transformou de uma forma impressionante durante os anos de pandemia. As empresas tiveram que se digitalizar muito, e as empresas digitalizadas e as pessoas tinham os ambientes digitais como as únicas formas, durante um período prolongado, que elas podiam ter acesso a determinadas informações. Podia ter acesso a consumo, podiam ter acesso ao entretenimento, podia ter acesso à informação, e isso levou a gente a fazer uma reflexão sobre como é que o Google estava evoluindo as suas plataformas para que ele pudesse realmente estar disponível para todo mundo. Muitas pessoas na época comentavam sobre outras plataformas que apareceram, as redes sociais. Lembrando, nós não somos uma rede social, o Google não tem uma rede social. Ao mesmo tempo que isso aconteceu... O YouTube, por exemplo, não é uma rede social, porque tem gente que se confunde. Às vezes eu leio... Exato. Tem gente YouTube não é rede social, né? O YouTube é uma coisa única, porque o YouTube, ao mesmo tempo, ele é uma plataforma de streaming, que aliás, é a maior plataforma de streaming no Brasil, que é um advento decorrente do brasileiro adorar a televisão conectada. Então, hoje em dia, na televisão conectada, o YouTube tem 75 milhões de pessoas que assistem, com mais de 18 anos, que estão conectadas, que assistem o YouTube na TV conectada, uma coisa espetacular. Mas voltando à geração Z, o que a gente percebeu foi o seguinte: algumas empresas começaram a ter hipóteses que as pessoas estavam buscando menos, essa geração Z, que eles se contentavam com informações de outras plataformas, o que não é verdade. O que a gente percebeu é que a geração Z, na verdade, ela usa o Google com mais intensidade até do que outras gerações anteriores. Em relação à busca? Em relação à busca. E a gente percebeu uma segunda coisa, que eu acho que foi uma das tônicas desse evento. A busca combinada com o YouTube são muito poderosos, e combinada com a inteligência artificial fica mais forte ainda. E eu vou falar por que isso. Porque hoje em dia, quando a gente olha para trás, para os profissionais de marketing que foram formados nas últimas 3 décadas, as pessoas falam muito sobre o funil de consideração, funil de consumo. É aquele funil que você tem um monte de gente que conhece uma marca, elas consideram aquela marca, depois aquela consideração daquela marca, você quer tomar uma decisão de consumo e você acaba consumindo aquilo ali. Esse funil, hoje em dia, ele não existe mais. Hoje em dia, o processo de decisão dos usuários, ele passa por várias plataformas. A pessoa vê uma coisa numa rede social, ela vai confirmar aquilo no Google, ela vai ver um vídeo no YouTube, depois ela volta para um site, às vezes, de um e-commerce. Então, como entender esse consumidor em escala, né? Como entender os 170, 180 milhões de brasileiros que estão online permanentemente, e dentro da medida que qualquer processo decisório nosso passa por várias plataformas. E a gente quis mostrar exatamente que os pilares dessa nova comunicação são Google, YouTube e inteligência artificial. Mas vocês definiram essa jornada do consumidor em 4 pilares, não teve? Sim, exatamente. O que a gente percebeu, e é um excelente ponto, é que os consumidores hoje em dia, o que eles fazem o seguinte: primeiro, eles estão constantemente fazendo streaming. Estão vendo conteúdo o tempo todo em vídeo. Tá. Conteúdo audiovisual que antes as pessoas viam apenas na televisão tradicional, hoje elas veem na TV conectada em várias plataformas de streaming, das quais a YouTube é uma delas. E a mais, nesse momento, é a plataforma com maior audiência. Além do streaming, tem uma segunda coisa que é um comportamento muito importante, que se chama scrolling, que é aquilo que a gente faz assim,
e que a única plataforma nossa que tem isso é o YouTube Shorts. Streaming, scrolling, que também é uma característica das redes sociais, as pessoas ficarem analisando lá o feed de informações que elas recebem. Depois você tem uma terceira coisa, que é o searching, que as pessoas buscam informação avidamente o tempo todo. E, finalmente, você tem a parte do shopping, que tem a ver com o consumo, realmente. Como é que quando você entra no momento que você está mais propenso a comprar, a fechar uma transação. Esses 4 comportamentos, eles não são necessariamente excludentes. Na verdade, eles podem ser até simultâneos. E o tempo todo a gente percebeu que essa é a nova dinâmica das pessoas começarem um processo, uma jornada de descobrimento, chegar até um consumo de um produto ou um serviço. Agora, vocês tiveram muitas evoluções ao longo do caminho, imagino, evidentemente, pelo estudo, pela observação do comportamento das pessoas. Você acaba de falar que é uma espécie de rolagem, né? De você ficar olhando através das redes sociais, que vocês têm um produto que é o Shorts, que você consegue fazer isso. Vocês tiveram uma tática, eu acredito que recente, de também fazer um recurso com pesquisas com imagens. Sim. Também, né? Porque isso foi por conta dessa nova geração que quer ver mais conteúdo Também, mas não apenas por isso. O que a gente percebeu é que a forma de buscar, ela vai se transformando ao longo do tempo. Eu me lembro, no começo do Google, como você bem falou, eu estou lá há 14 anos, no começo do Google, as pessoas faziam buscas curtas. Eram 2 palavras, cabeleireiro, jardins. Hoje, as buscas ficaram longas e elas começaram, à medida que a tecnologia foi evoluindo, as pessoas começaram a fazer busca por voz. Então, a busca por voz é uma coisa maravilhosa, excelente. Você está aqui, você aperta o microfone e busca por voz e ele te dá. E depois nós lançamos a busca por imagens. Ou seja, você tem que estar... A nossa filosofia de trabalho do Google é você resolver os problemas do usuário, ou as necessidades do usuário, da melhor forma que a tecnologia possa permitir. Então, por isso, entendendo que essa geração também é uma geração mais visual, a gente trabalhou para ter esse conceito de busca por imagens, inclusive com uma ferramenta fantástica, que é o Circule para Pesquisar. Eu estou te vendo aqui na minha frente, você está com um sapato bacana. Se eu quiser tirar uma foto do seu sapato aqui, der uma circulada nele... Você consegue adivinhar onde? Você consegue saber... Provavelmente, se esse sapato for um sapato que ele tem um desenho um pouco mais exclusivo, eu vou saber quem fabricou, quando custa, onde é que é o preço, onde é a loja. Sensacional. E a pesquisa com imagem é basicamente o quê? Eu fazer, por exemplo, uma foto aqui do cenário ou da logo do programa e você receber informações a partir dessa daquela imagem. Eu tenho até um dado que vocês apresentaram nesse evento, que 15% das buscas realizadas diariamente no Google são inéditas. Essas pesquisas, essas dúvidas são muito particulares, Fábio? Olha, elas refletem um conceito mais amplo, mais abstrato, que é a fragmentação do mainstream. Antigamente, as pessoas se alimentavam por poucos meios de comunicação e o que fazia que a quantidade de informação disponível circulando fosse menor. Hoje, a quantidade de meios de comunicação, sejam os meios tradicionais audiovisuais, sejam as redes sociais, sejam as plataformas de vídeo ou de streaming, a quantidade de conteúdo disponível é muito maior. A quantidade de pessoas públicas, que são influenciadores ou não, e jornalistas, é muito maior, o que faz com que as pessoas tenham curiosidade sobre determinados assuntos. E a curiosidade, ela é infinita. As pessoas têm uma curiosidade impressionante. Sai um assunto novo, que acontece... As pessoas querem saber mais sobre aquilo. Você quer ver uma série em determinada plataforma de streaming. Você quer saber sobre aquele ator. Você quer saber sobre a altura dele, a idade, que outros filmes ele fez, e por aí vai. Então, esse tipo de curiosidade é diário. Essa curiosidade é mundial ou é uma particularidade muito brasileira? Ela é mundial. Isso é um fenômeno mundial. No Brasil é um pouco mais intenso, porque o brasileiro tem uma relação muito boa com a tecnologia. Tanto é que o Google, as plataformas do Google aqui, em termos de uso de plataformas, estão entre as top 5 do mundo. Agora, o buscador é ainda a maior fonte de receita da empresa, né? Sim. Mais da metade da receita da metade da empresa, informação pública, o buscador do Google, ele é o buscador
referência de mercado. Qual que é o impacto do Google na economia brasileira? Vamos lá. A economia brasileira, a empresa Google, ela tem várias plataformas. Tem um impacto em usuários, que é você permitir que mais de 10 milhões de crianças estudem nas nossas plataformas de educação que estão disponíveis para os sistemas público e privado, o Workspace para Educação no Brasil. Você tem mais de uma centena de milhões de brasileiros que usam as nossas plataformas regularmente, o buscador, o YouTube. Então, tem um lado do usuário que permite que a gente faça parte da vida, do dia a dia das pessoas. Tem um outro lado, que é o lado das empresas. Aí você tem várias comunidades que são parceiros nossos. O valor econômico gerado pelo nosso trabalho com essas comunidades está em torno de 153 bilhões de reais. Esse é o valor econômico. Esse valor anual? Anual. 153 bilhões de reais, definidos por um relatório de impacto econômico calculado por uma empresa independente. O que é isso? Existe uma comunidade de desenvolvedores que eles desenvolvem aqui no nosso telefone, no telefone sistema operacional Android, você tem a Play Store, a loja Play. Ali tem um monte de aplicativos ali dentro. Os desenvolvedores desenvolvem e à medida que esses aplicativos vão sendo usados, existe uma monetização. YouTubers, como eu falei antes, são mais de 140 mil pessoas que trabalham nisso aí. Tem vários YouTubers que vivem da plataforma, tá? Esse é um segundo grupo, uma segunda comunidade, a comunidade de YouTubers, são pessoas que desenvolvem conteúdo audiovisual. A comunidade de pequenas e médias empresas trabalha muito forte com a gente. A comunidade de startups, aqui em São Paulo, ao longo dos últimos 9 anos, nós aceleramos gratuitamente 450 empresas dentro do nosso campus, aqui na Rua Oscar Porto. Isso para dizer o seguinte, o impacto é na criação de um ecossistema mais vibrante de negócios para o Brasil está digitalizado, e o impacto é na capacitação de pessoas para que elas possam tomar decisões mais inteligentes e mais informadas. Então, é tentar criar uma economia mais eficiente de ponta a ponta, quem oferece serviços de negócio e quem usa esses serviços. Agora, o que o Brasil representa para os negócios mundiais do Google? O Brasil é um dos 5 principais mercados em uso de produtos. Engraçado, eu faço essa pergunta para muitos executivos que passam aqui, inclusive de gigantes de tecnologia. Quando eu faço essa pergunta, essa resposta é recorrente, né? 5, às vezes 3 países. Isso é por conta do número de pessoas que tem aqui, mais de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, ou não? É porque realmente o brasileiro usa os serviços de vocês? As duas coisas também. O Brasil é um grande mercado em tamanho, mas o Brasil tem uma sofisticação digital muito interessante. Talvez fruto da inflação de décadas passadas, até 1994, 93, 94, o que nós percebemos é que o setor financeiro brasileiro é extremamente sofisticado, ficou ainda mais sofisticado. Segundo, pela cultura audiovisual, que faz com que a gente tenha um brasileiro que é ávido por consumo de informação e consumo de mídia. Terceiro, pela cultura esportiva, o brasileiro adora esporte. Ama esporte. E à medida que o esporte vai sendo disponibilizado nas plataformas digitais, sendo o YouTube uma delas, nós também passamos a ter um protagonismo maior. E quarto, porque o brasileiro, ele gosta de tomar decisões inteligentes. Então, não tem coisa pior do que você ir num restaurante e o restaurante está fechado. Então, você vai lá na internet, você busca o melhor caminho para chegar, você busca o menu, você busca o horário de abertura, o horário de fechamento, se puder fazer uma reserva de uma mesa, você faz. Ou seja, decisões triviais, se bem tomadas, tornam a nossa vida mais eficiente. Eu acho que o brasileiro pensa muito nisso. Como é que eu posso tomar decisões inteligentes? Você é formado, como eu apresentei você no início deste programa, você é formado em engenharia civil. Sim, civil. O que você acha dos nossos engenheiros? Olha, a parte que eu me relaciono hoje são com os engenheiros de software, engenheiro de programação, engenheiro de ciência da computação. E nós temos, inclusive, um grupo poderoso de engenheiros no Brasil, em Belo Horizonte, onde o Google nasceu. A história da chegada do Google ao Brasil, ela não se deu pela área comercial. É muito interessante isso, porque pela área de engenharia. Pela área de engenharia, porque as pessoas do Google nos Estados Unidos entenderam que havia uma empresa
extremamente competente dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que era a empresa se chamava Aquan. Eles vieram aqui e compraram essa empresa. Tanto que a gente tem hoje em dia mais de... Nós estamos celebrando 20 anos de Brasil agora, em 2025. Agora na metade do ano. E aquele momento passado, há 20 anos atrás, se perpetuou até hoje com um escritório de engenharia em Belo Horizonte que tem mais de 300 engenheiros de várias nacionalidades. E os engenheiros que trabalham no Brasil, eles são excelentes. Talvez a gente não tenha uma densidade de engenheiros que mereceria estar disponibilizado no Brasil. Para isso, Bruno, eu acho que vale colocar o seguinte: nós, no ano que vem, a gente está abrindo um escritório aqui em São Paulo de engenharia, dentro do IPT, ali do lado da USP, onde a gente espera também ter uma quantidade equivalente de engenheiros aqui em São Paulo. E é similar ao centro de Belo Horizonte. Os dois se complementam e os dois trabalham juntos. Você falou em 300 engenheiros trabalhando, mais de 300 engenheiros trabalhando em Belo Horizonte. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Agora, em São Paulo, qual que é a previsão de vocês? A gente começa com um volume equivalente a esse e depois, dependendo da maneira como a coisa evoluir, nós podemos ter bem mais do que isso. Então você está abrindo vaga aí de engenheiro na empresa. Nós já contratamos mais de 200 esse ano, antes do espaço estar aberto. Já estão trabalhando conosco aqui em São Paulo. O que você mais admira num profissional? Você que é presidente de uma empresa como o Google e recruta gente o tempo todo. A vontade de fazer. Eu acho que tudo começa com a atitude certa, a vontade de fazer, a dedicação. Eu acredito no trabalho, sabe? Ao mesmo tempo que eu acredito na honestidade, na humildade, nas pessoas íntegras, mas eu acho que isso aí é a base de tudo. Mas se a vontade de fazer, o brilho no olho, de fazer as coisas acontecerem, é fundamental. Lá no Google eu fico brincando. Tem dois tipos de profissional, o que dá resultado e o que dá desculpa. E a gente gosta dos profissionais que dão resultado. Então é esse que você busca na hora de contratar. Exato. Vamos girar o assunto e vamos falar finalmente de um tema que você já adiantou aqui, dada a relevância dele, que é inteligência artificial. Você fala que desde 2016 vocês falam com muita frequência em inteligência artificial, só que inteligência artificial ficou mundialmente popular depois que criaram um negócio chamado ChatGPT. Aí virou conversa eu chamo aqui dos programas aqui da Jovem Pan, conversa de boteco, todo mundo falando em inteligência artificial. Fábio Coelho, você acha que a inteligência artificial vai mudar o mundo como o conhecemos? Sem dúvida nenhuma. Vai mudar o mundo como conhecemos e muito rapidamente. Eu acho que vale fazer um preâmbulo sobre esse comentário para qualificá-lo, que as pessoas todas usavam a inteligência artificial nas plataformas de tecnologia. Quando você entrava numa plataforma de streaming com uma Netflix que falava, já que você viu esse vídeo, que tal esse outro aqui? Aquilo ali, esse processo de customização que as plataformas fazem, é inteligência artificial. Isso é inteligência artificial. Quando você usa o Google Tradutor, que é inteligência artificial. Quando você... É muito interessante, no passado, quando a gente fez a Black Friday, a gente trouxe o fenômeno da Black Friday para o Brasil, que é uma maneira do brasileiro comprar coisas baratas antes do Natal e das empresas trabalharem com estoques, que elas podem renovar estoques antes do Natal também, para ter um estoque novo no Natal. Muita gente procurava Black Friday, mas não sabia escrever Black Friday. Aí lá no Google tem uma fala assim, vocês quis dizer isso? Aquilo é inteligência artificial. Então tem um monte de forma de inteligência artificial que a gente sempre usou. O que está acontecendo agora é que a inteligência artificial generativa, ela traz para a mão do cidadão, para as mãos das pessoas, a capacidade das pessoas terem acesso a informações de uma forma muito mais estruturada, não apenas através de soluções criadas por terceiros, mas através de informações que elas podem compor, elas podem sintetizar, elas podem buscar. A busca é um pedaço da inteligência artificial. E aí isso torna a jornada de descobrimento muito mais rica para as pessoas. Então, sim, vai mudar. E vai mudar não apenas as experiências de interação das áreas de marketing e vendas, vai mudar os processos de manufatura,
de logística, vai mudar, inclusive, acho que vale a pena dizer sobre isso, tem coisas que a gente começou a fazer inteligência artificial dentro do Google, que lá nós temos o Gemini, que é o equivalente de um modelo de linguagem, como existem vários outros, Perplexity, ChatGPT, etc. Mas tem outras plataformas como Vertex, que funciona para empresas, está disponível para empresas, é mais uma utilização B2B, mas é poderosíssima, ou mesmo para descobrir coisas novas. Antigamente, para você decodificar uma proteína, e é importantíssimo decodificar uma proteína, demorava 5 anos uma tese de doutorado. Agora se decodifica 2.000 proteínas em uma semana. É uma coisa completamente diferente. São vários exemplos que não estão relacionados diretamente com a nossa vida cotidiana, mas que são exemplos de pesquisa usando grandes massas de dados para criar soluções que vão melhorar a vida das pessoas. Agora, vindo para o Brasil, que tipo de ferramentas o brasileiro tem mais usado no dia de hoje em relação à inteligência artificial? Bom, primeiro, o brasileiro ele enxerga a inteligência artificial mais favoravelmente que a média mundial. Segundo, o brasileiro adota mais rapidamente do que a média mundial. E ele adota tudo que tem pela frente. O brasileiro é muito curioso. Ele adota as plataformas que estão disponíveis. Das plataformas do Google, a gente vê o Gemini sendo extremamente bem utilizado. Agora nós estamos no momento que a gente está chegando com o Gemini multimodal. E aí o que significa uma plataforma multimodal? É que ela consegue não apenas te dar informações em texto, mas ela consegue te dar informações em voz, inclusive dá para fazer podcasts, consegue fazer informações em vídeo, tem um negócio chamado VEO, V-E-O, e também dá informações em imagens, como Imagen 3. Então você consegue processar e usar informações de vários formatos, o que torna essa experiência de composição, criação e descoberta de informação muito mais rica. Agora, qual que é o papel do Brasil nessa corrida de ouro que a gente está vendo em relação à inteligência artificial? Porque a gente está vendo altíssimos investimentos envolvendo companhias privadas, mas países também investindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares em AI. É realmente uma verdadeira corrida de ouro para ver quem lidera. Qual que é o papel do Brasil? Eu acho que o Brasil tem que ter um papel de não apenas ser importador de tecnologia com alta qualidade vamos dizer assim, o brasileiro, ele adota as coisas muito rápido. Então, por essa parte, eu acho que a gente está bem coberto. O que nós precisamos fazer no Brasil tem a ver com, primeiro, criar um ambiente regulatório que favoreça investimentos locais, para empresas locais e estrangeiras. Isso, o projeto de lei de AI e outras coisas que estão sendo muito bem discutidas em Brasília. Cabe fazer esse comentário aqui. Todas as pessoas que estão trabalhando nisso no Congresso e às vezes no Poder Judiciário têm tido bastante consideração com as diversas opiniões e perspectivas das diversas pessoas. Então, um bom ambiente regulatório, ele permite que você tenha mais investimento. Segundo, é importantíssima a formação de engenheiros. A gente tem potencial para formar mais engenheiros e a gente quer, exatamente por isso que a gente está também trazendo mais empregos para cá, para que esses engenheiros possam ser aproveitados. A terceira coisa é um parque de infraestrutura forte, que tem a ver com data centers. Isso é um fenômeno que já está acontecendo no Brasil, já está em marcha. Tem boas empresas construindo data centers para que o Brasil possa realmente dar vazão a essa necessidade de processamento de dados em escala que vai acontecer aqui daqui para frente. No nosso caso do Google, nós estamos participando disso aí. O Google já tem vários cabos submarinos que conectam o Brasil com o resto do mundo. Então, nós temos cabo submarino que sai lá da Flórida, desce em Fortaleza, chega aqui na Praia Grande, vai para o Rio de Janeiro, entra o Rio da Prata, vai para um data center no Chile, sai pelo Pacífico, porque você precisa ter, para você ter boa inteligência artificial, como empresa e como sociedade, você precisa ter infraestrutura,
Capacidade de criar bons modelos, então para isso você tem que ter bons profissionais. Capacidade de processamento, para isso você tem que saber como você processa, tem que ter chip, tem que ter data center. E, finalmente, capacidade de criar soluções para usuários finais. E eu acredito que o Brasil tem que entender o papel dele global e utilizar a inteligência artificial para as empresas do Brasil, mas especialmente para alavancar as potencialidades do nosso país. Deixa eu puxar um pouco a sua trajetória mais do que notável profissional, porque você foi líder na área de marketing de algumas empresas, né? Passou pela PepsiCo, passou pelo Citi, né? Foi. Você presidiu uma área bem relevante ali da operadora AT&T nos Estados Unidos, ficou quase 10 anos nos Estados Unidos. 9 anos e 9 meses. 9 anos e 9 meses. Como é que essas experiências todas, passando pelo marketing, passando por uma operadora americana, ajudaram a ser o CEO do Google no Brasil? Olha, talvez quando as pessoas do Google vêm conversar comigo e querem falar de carreira, eu comento que eu acho que carreira, às vezes, parece que você está correndo do ponto A para o ponto B. E eu sempre encarei a minha vida profissional muito menos como uma carreira e muito mais como um jogo de xadrez. Eu tentava fortalecer as posições, que significa tentei aprender muito ao longo do tempo, trabalhei em diversas indústrias, tentava ter uma coerência profissional em relação ao que eu fazia enquanto eu passava por essas empresas e fui construindo um leque de experiências. E talvez, de tudo que a gente comenta aqui, eu tenho que ser realista de dizer o seguinte: eu jamais pensei que eu estaria no Google, porque eu me formei em 85, não havia internet. Os computadores eram grandes computadores das universidades, que eu processei com aqueles cartões perfurados. Em 1984, 83, começou a aparecer uns computadorzinhos que era o Apple II, umas máquinas, o Commodore C64. Então, talvez o aprendizado maior seja que as pessoas têm que se preparar para coisas que ainda não existem, para empregos que ainda não existem. E essa preparação, ela tem que ser feita como? Você construindo as suas capacidades, que são capacidades técnicas, capacidades relacionais e a construção de uma reputação. Eu sempre me preocupei muito com esses 3 pilares. Tá atualizado, tá relevante, conhecer as informações de coisas que vão além do meu trabalho, estudar bastante também, né? Eu acho que a gente estuda a vida inteira. Enquanto eu estou nas empresas, e eu estou no Google há 14, tive quase 10 na AT&T, passei pela Quaker, PepsiCo, passei 5 anos lá, passei do Citibank, um período bom também. Enquanto você está naquela empresa, construa as melhores relações possíveis e entregue o melhor resultado possível. Então, para mim, essas são as lições que eu tento deixar para as pessoas, que pelo menos para mim fizeram muito bem na construção de uma carreira profissional. Agora, qual que é a sua missão como CEO do Google? Excelente pergunta. Quando você lidera pessoas inteligentes no mundo de hoje, onde todas as pessoas têm acesso à informação, as pessoas normalmente elas vão saber mais do que eu sobre determinados assuntos. Se eu entrar numa sala para discutir com as pessoas um assunto específico de inteligência artificial, provavelmente elas vão saber mais do que eu. Então, eu acho que a função do CEO, ela primeiro é estabelecer uma grande visão, segundo, alinhar as pessoas em torno daquela visão, motivar aquele grupo de pessoas, entender como as pessoas podem estar no seu melhor, e as pessoas que não estiverem no seu melhor, ou você recapacita, ou você coloca outras pessoas. Normalmente se recapacita, coloca as pessoas no lugar certo, que sempre bons profissionais, você vai conseguir entender onde você as coloca ou os coloca. E, finalmente, eu acho que tem um papel de remoção de obstáculo, sabe? Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, foi um prazer. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. Ele é o primeiro brasileiro a comandar a operação brasileira da L'Oréal, a maior companhia de cosméticos do mundo. No ano passado, a empresa cresceu 15% no Brasil. É o 5º ano consecutivo de crescimento de 2 dígitos
no país. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Marcelo Zimmet, presidente da L'Oréal Brasil. Marcelo, obrigado pela presença em nosso estúdio. Você está na companhia, na maior companhia de cosméticos do mundo, há 13 anos. Presidir uma empresa desse porte, do porte da L'Oréal, era o seu objetivo desde o início da carreira? Bom, primeiro, boa noite. Obviamente, você pode pensar nisso, você pode até considerar isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito realista de ter, talvez, objetivos ou vontades que fossem um pouco mais tangíveis, que eu conseguisse sentir que era possível fazer isso, pelo menos no meu planejamento. Então eu te diria que talvez no começo da carreira pareça uma coisa muito distante mesmo. Mas depois, quando você vai evoluindo na carreira, eu sempre fui muito mais para passos mais curtos. Então, quando eu vou virar gerente, depois quando eu vou virar um diretor, quando eu tenho capacidade de virar um vice-presidente, um presidente de um país, e aí foi progredindo. Então, eu acho que sim, eu comecei a sonhar com isso um pouco mais na metade da minha carreira para frente do que lá no início. São quantas marcas no Brasil? Então, o Grupo L'Oréal, é muito interessante sua pergunta, porque as pessoas acabam associando o nome da companhia com algumas marcas que a gente tem. Mas o Grupo L'Oréal hoje tem 38 marcas a nível global. No Brasil, por enquanto, são 21 marcas. 21. São 4 unidades de negócio, onde tem a unidade de negócio de consumo massivo. Então, tem várias marcas como L'Oréal Paris, que é a maior marca de beleza do mundo. E marcas como Garnier, Maybelline, e brasileiras tem Niel e Colorama. Daí a gente tem uma unidade de negócio que trabalha com produtos mais recomendados por dermatologistas, que tem marcas como La Roche-Posay, Vichy, CeraVe e SkinCeuticals. Tem uma divisão de produtos profissionais, onde o nosso foco é trabalhar com o mercado de cabeleireiros e stylists também. Tem marcas como Kerastase, L'Oréal Professionnel, Redken no Brasil. E tem também a divisão de luxo, que trabalha com fragrâncias, maquiagem, produtos papel, e com marcas como Lancôme, Saint Laurent, Prada, Armani e outras marcas mais. Quer dizer, todas essas marcas que você está listando são marcas extremamente conhecidas no mundo. Sim. E são marcas conhecidas no Brasil também. Isso. Essa operação brasileira, qual que é o tamanho? A gente é relevante? Eu imagino que sim, que o Brasil é relevante para os negócios globais. Então, tem duas formas de enxergar. Quando a gente fala sobre tamanho e potencial de mercado, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo. Do mundo. Então, sim, ele é muito relevante. Ele chegou a ser o terceiro maior mercado do mundo, mas por uma questão cambial, ele hoje está em quarto lugar. Primeiro, segundo e terceiro? Estados Unidos, China, Japão. Tá. Depois já vem o Brasil. Mas o Brasil tem total condição de voltar a ser o número 3 do mundo. E é um Brasil o Brasil tem várias peculiaridades, como categorias que são muito grandes no Brasil, como a parte de fragrâncias, é o segundo maior mercado do mundo. É um dos 5 maiores mercados do mundo de produtos para o cabelo também, super sofisticado a nossa rotina de cabelo. Então, tem duas formas de você enxergar a importância do Grupo L'Oréal no Brasil para o grupo. Primeiro, a questão do tamanho de mercado e potencial e o que a gente pode aprender nesse mercado. Mas também tem toda uma questão de... O Brasil ele é muito único, ele é muito diverso, A gente tem uma grande miscigenação da nossa população que faz com que dos 66 tonalidades de pele que a gente identificou no mundo, o Brasil tem praticamente 55. E das 8 tipos de cabelo que a gente identificou no mundo, o Brasil tem os 8. Então, o Brasil também tem essa relevância de ser um grande laboratório para o Grupo L'Oréal, além do tamanho e importância que ele tem para algumas categorias. Quer dizer, isso que você acabou de falar é muito relevante, O Brasil tem tonalidades de pele que você não encontra em outros lugares do mundo. Não. Ou seja, você pode até encontrar, mas você dificilmente vai encontrar um país com 55 tonalidades de pele. Tá. E você não vai encontrar praticamente... E cabelo também, Tonalidade e cabelo tonalidade de cabelo, mas a questão do cabelo é mais a parte, vai do super liso até um cabelo mais crespo. Tá. Então, o Brasil é o único país do mundo também que tem... Que você não consegue ver com facilidade em outros países. Não, você não consegue ver. Esse é um dos motivos de o Brasil ter virado uma espécie de hub de inovação da companhia? Não, com certeza. Primeiro, acho que essa diversidade que você encontra no Brasil, ela é muito única. Ou seja, você ter toda uma herança indígena, com uma herança africana e também, obviamente, com uma herança europeia, essa mistura que tem no Brasil, porque o que é interessante no Brasil é que diferentes raças ou povos, eles não são segregados como a gente encontra em outras regiões do mundo, eles foram totalmente miscigenados. Isso trouxe essa diversidade que existe no Brasil, que ela é espetacular, ou seja, a nível de desenvolvimento de produto. E tem um outro aspecto do Brasil também, quando a gente sai da questão puramente de produto, tem essa parte, o ser gentil, o ser emocional brasileiro, Que a gente pode voltar a falar sobre isso, analisando a nossa história,
que a gente é um ser muito driveado pela emoção. E para uma empresa que trabalha com beleza, acho que obviamente a gente quer ter performance, a gente quer ter produtos que sejam muito bons e que entreguem o que o consumidor está procurando, mas você também remeter o consumidor ao ele ver uma textura, ao sentir uma fragrância, ou realmente sentir o produto em si, isso desperta emoções que são super importantes para o Grupo L'Oréal. Então, por um lado tem a questão da diversidade do Brasil, mas o grupo também está super interessado nos fatores emocionais. O que faz um consumidor comprar o produto além puramente da performance. E o que faz? Esse é um tema que eu sei que você gosta já de algum tempo de tentar identificar o que o consumidor, não sei se é só no seu setor, no seu segmento que você atua, mas o que faz um cliente, uma pessoa, escolher determinado produto? O que faz? Então, eu sempre tive muita curiosidade e talvez isso surgiu, até eu me lembro de um lançamento da L'Oréal, muitos anos atrás, quando entrei no grupo, que a gente desenvolveu um produto específico para um tipo de cabelo ou para um tipo de dano que era para um nicho de mercado. E eu fui no ponto de venda e vi uma consumidora comprando aquele produto, eu falei assim, eu tive curiosidade, eu falei, por que você está comprando esse produto? Sabendo que não era talvez um produto específico para ela. Ela falou, porque ele é bonitinho e cheira bem. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa que acontece no Brasil que vai além da performance do produto ou você colocar que é para algum tipo de pele ou para algum tipo de cabelo, etc. Tem uma questão emocional que a inovação desperta na brasileira que é incrível. Então, é um fator que há muitos anos eu vinha com essa curiosidade de entender como me conectar com o consumidor. E acho que a própria companhia evoluiu muito com tecnologias, né? De você conseguir hoje, através de um mapeamento cerebral, de estímulos cerebrais, você conseguir ver se a pessoa ela teve alguma conexão emocional ou não com uma textura, com uma cor, com uma fragrância. Cheiro. Exatamente. E o cheiro no Brasil é muito importante. A gente sempre diz que é só você passar num ponto de ônibus 5, 6 horas da tarde, você vê a mistura de fragrâncias, mas isso vem também da nossa herança, né, da cultura brasileira, que quando você pega o indígena, que teve sempre essa preocupação com a higiene, com a limpeza, com o relacionamento com a água, etc., isso hoje se reflete no nosso comportamento como consumidor. Então, hoje a mulher brasileira, o homem brasileiro também toma de 1 a 2 banhos no mínimo por dia, chegando a 3. Se você for falar sobre isso na Europa e Estados Unidos, você fala assim... Não, se você falar na França, a companhia é francesa, Eles né? não entendem, mas a gente conseguiu explicar isso recém o ano passado. Porque a gente também, através da Eles não entendiam? Mesmo se você explicar, tem 40 graus. A companhia aqui, a Operação Brasileira, a sede é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você tem facilmente 38, 39, 40 graus com sensação térmica de 44, mais, né? Mesmo com a temperatura, às vezes eles não entendiam? Não, porque é uma coisa que é um fator que, obviamente, você pode ter talvez um banho a mais, um a menos durante o verão ou inverno, mas independente disso, no verão ou no inverno, o brasileiro toma no mínimo 2 banhos por dia. Isso. E talvez não fosse tão fácil explicar isso para alguém de fora, até porque existe toda a questão de sustentabilidade, a questão do uso da água, que a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso, etc. E quando a gente começou a estudar história, cultura, por isso que a gente está num momento muito interessante da L'Oréal, que a gente falou, olha, para a gente poder entender o consumidor hoje, a gente tem que realmente entender cultura. E aí foi quando a gente foi ler Raízes do Brasil. E Raízes do Brasil, você percebe, né, que a questão da nossa herança indígena, que tem toda essa questão da relação com a água, da questão da higiene, de tentar estar sempre limpo e bem cuidado para evitar doenças, etc. Num país que você tem diferenças socioeconômicas muito importantes, a questão do banho e da higiene é muito importante. E não é só na nossa indústria, você vê a questão do cuidado dental no Brasil. E se você comparar com outros países do mundo, é impressionante. A penetração da categoria no Brasil é gigantesca. E você pode ir num lugar de socioeconômico bem baixo, as pessoas estão bem cuidadas. Então, eu acho que a gente começa a descobrir vários fatores hoje de comportamentos do consumidor, também pela questão histórica e nossa herança cultural. Agora, do consumo interno do Brasil, vocês que estão com mais de 20 marcas aqui, sim, o que é fabricado aqui e o que é fabricado fora? A gente tenta fabricar o máximo possível no Brasil. Eu diria até, passando um número, 95% do que a gente vende no Brasil 95%? É fabricado no Brasil. E a gente tem uma das maiores fábricas do mundo, está aqui no Brasil, e o volume dela é praticamente para atender o mercado brasileiro. Então, a gente tenta nacionalizar o máximo possível. Essa fábrica está onde? Em São Paulo. Em São Paulo, tá. Está aqui em São Paulo. Tá. Então, a gente tem hoje no Brasil, a gente tem 4 sites, a gente tem a fábrica e um CD muito grande aqui na região de São Paulo. E depois a gente tem o nosso laboratório e também a nossa sede no Rio de Janeiro.
Você falou muito sobre... Eu já ouvi você falando e você falou aqui também sobre fragrância, né? Que o brasileiro gosta de fragrância muito mais do que em outras regiões. Tem uma explicação? Não, tem essa questão, acho que a fragrância, além de despertar várias emoções para o consumidor brasileiro, ela traz uma sensação de higiene. A gente fala que não adianta querer lançar, por exemplo, no Brasil, um shampoo que não faça espuma. Ou uma fragrância que não tenha um cheiro forte que a pessoa realmente se identifique com ele. Acho que o brasileiro tem essa questão do que a gente fala de uma gratificação imediata. Ele tem que ver aquele investimento que ele faz, ele tem que sentir, tem que ver. Então, acho que a fragrância tem esse aspecto. Também tem duas grandes empresas brasileiras que fizeram um trabalho muito bom de criar uma grande penetração de fragrâncias no Brasil. Então, hoje faz parte do dia a dia de um consumidor brasileiro. Que a gente fala, é o segundo maior mercado do mundo de fragrâncias, tem um potencial ainda gigantesco. É o segundo. Tá. E o luxo? A gente está falando de marcas, mas o luxo, qual que é o peso no negócio de vocês? O luxo, acho que eu estava te comentando, hoje em dia, talvez nos últimos anos, se eu pegar o crescimento acumulado dos últimos anos, é o mercado que mais cresce no Brasil em beleza. E a razão, acho que tem um pouco culpa da indústria, um pouco também o desconhecimento do mercado. Acho que talvez a gente tinha aquela imagem de que beleza, luxo dentro do mercado de beleza era a compra mais de free shop quando você viajava, o que não é real, né? Ou seja, acho que isso acabou criando um preconceito onde as pessoas falam assim, vou comprar isso fora do Brasil. E isso acabou gerando uma falta de investimento do próprio varejo no Brasil, de desenvolver um varejo de luxo. Se você comparar com outros países da América Latina, a gente está super subdesenvolvido na expressão de marcas de luxo no varejo. Por outro lado, a própria pandemia fez com que o consumidor falasse, bom, já que eu não posso viajar, onde eu vou comprar? E quando ele percebeu que o preço não era tão diferente de ter as marcas de luxo no Brasil e o que ele podia comprar no free shop, ele viu que a diferença não era tão grande e ele podia parcelar. E aí ele falou assim, opa, dá para comprar aqui no Brasil. Então a gente percebe um aumento da penetração e um aumento das categorias aqui no Brasil que é bastante relevante para o grupo. A gente está falando de mais de 20 marcas no Brasil, 40 marcas no mundo? 38 marcas. 38 marcas no mundo. Como é que vocês enxergam as marcas concorrentes? Porque vocês, de alguma forma, foram comprando essas marcas e também vendendo essas marcas. Por exemplo, eu lembro muito do negócio que aconteceu com a Aesop, né? Vocês venderam para... A gente vendeu o Body Shop para Natura. Venderam para Natura. E depois de um tempo a gente comprou Aesop deles. Exatamente. Como é que vocês ficam analisando essas marcas concorrentes? E eu sei que está vindo uma aqui para o Brasil, não é? Tá vindo. Uma nova marca, né? Então, o que é interessante da L'Oréal, que a gente falou hoje, são 38 marcas globais, mas originalmente da companhia são 3. Que é L'Oréal Paris, L'Oréal Profissional e Kerastase. Tá. As outras 35 marcas que a gente tem são aquisições. Então, é uma empresa que está sempre olhando para novas marcas. A gente tenta procurar complementaridade de portfólio. Então, quais são categorias? A gente tem praticamente todas as categorias de beleza. A gente tem todas as faixas de preço. Então, sempre que a gente olha alguma marca que está fazendo alguma coisa diferente, que poderia agregar algum tipo de valor para a gente, é super interessante e, por que não, fazer uma aquisição. Mas aqui, um fator que eu sempre tento explicar para as pessoas sobre o modelo de aquisição da L'Oréal é muito interessante, porque a gente não l'orealiza as marcas que a gente compra. A gente procura, na verdade, que elas influenciem o nosso modelo. É a razão pela qual a gente comprou essa marca. Então, tem vários exemplos de marcas que a gente comprou e que elas tinham alguma coisa muito específica de modelo. E era uma marca de 150 milhões de dólares, ou seja, 200 milhões, para uma empresa que fatura mais de 40 bilhões. E essa marca conseguiu mudar completamente todo o modelo de negócio da companhia, porque a gente tem essa abertura de tentar, ou seja, curiosidade, o que é diferente e o que isso pode ajudar a gente também a com que as marcas já existentes sejam mais relevantes para o consumidor. Então é um modelo muito interessante, né, de procurar complementaridade, mas também que a gente pode aprender com essas marcas para influenciar esse modelo orgânico da L'Oréal de estar sempre mutando. A operação brasileira, vocês têm cerca de 3 mil profissionais, né? Sim. Esses 3 mil profissionais, eles estão espalhados, eles estão no Rio de Janeiro, eles estão espalhados em fábricas? Eu diria que a metade hoje está metade. Metade está entre laboratórios e sede, metade está entre o CDI. Qual é o tamanho dessa operação? São quantas fábricas? Você falou de uma fábrica muito grande aqui em São Paulo. Uma fábrica em São Paulo. É uma fábrica muito interessante, porque geralmente as fábricas de beleza, de outras indústrias, você tem fábricas muito especializadas em uma categoria, etc. Aqui no Brasil a gente tem uma fábrica que é multicategoria, então é uma fábrica enorme, que é uma complexidade, mas super bem gerenciada, com indicadores muito bons. Então assim, a gente tem uma fábrica que é muito grande, é uma das maiores fábricas da L'Oréal no mundo.
E a gente tem, fora isso, tem um CD muito grande também no interior de São Paulo, até porque grande parte do nosso volume é vendido em São Paulo, então até para uma questão de sustentabilidade e reduzir a emissão de gás carbônico, você faz um envio rápido do produto para o CD e ele chega rápido também em São Paulo. Mas o que é interessante da L'Oréal, até falando um pouco sobre a questão de diversidade, porque a gente está no Rio de Janeiro, quando grande parte das indústrias também está aqui em São Paulo, mas o Rio de Janeiro, quando você fala de indústria de cosmética, você consegue enxergar essa diversidade na rua. Você vê as grandes mudanças de tendências, de cores, de cabelo, de pele, o que talvez em outras regiões do Brasil você não consegue enxergar de forma tão óbvia como no Rio. E é uma das razões pelas quais a gente também tem o nosso laboratório, que é um laboratório que está localizado no Brasil, mas é um dos 8 hubs de inovação do mundo. Vocês chamam de hub de inovação, centro de pesquisa, como é que vocês... A gente pode chamar todos esses nomes, mas seria que é um centro de pesquisa avançada do Grupo L'Oréal, que obviamente ele desenvolve muita coisa com base no conhecimento do consumidor brasileiro, mas muitas das tecnologias que a gente desenvolve no Brasil, de cabelo, de proteção solar, de pele, depois elas são exportadas para o mundo inteiro. Muita coisa sai para o mundo? Muita coisa sai. Muita coisa sai, e uma das coisas que a gente fala de forma muito aberta sobre o Brasil, principalmente quando a gente fala sobre cabelo. Não existe consumidora no mundo que seja mais exigente com o cabelo do que a consumidora brasileira. É mesmo? Ou seja, uma mulher brasileira hoje, em média, ela usa entre 7 e 8 produtos na sua rotina diária. Se você comparar, por exemplo, com uma mulher francesa, não vai passar de 3. Então, é o creme de pentear, é o shampoo, o condicionador, é o óleo, é o creme da tarde, é um creme pré-dormir para que você, de repente, não amasse seus cachos. Então, é um nível de complexidade e exigência tão alta que muitas das tecnologias que a gente desenvolve no Brasil, depois a gente exporta para o mundo inteiro. Que é o inverso, por exemplo, às vezes na questão de pele. Os asiáticos são muito mais avançados do que a gente na questões de pele. Então, a gente também pega os conhecimentos deles e tenta trazer e adaptar para o Brasil. Então, é interessante que os laboratórios trabalham dessa forma, de uma inovação inversa, né? Então, do Brasil para o mundo, mas também do mundo para o Brasil. Essa exigência da mulher brasileira que você está trazendo dados, inclusive, 7 produtos em média por dia ela usa. Isso. Sempre foi assim ou ela está cada vez mais exigente, está cada vez mais vaidosa? Então é interessante, a gente vê a evolução. Alguns anos atrás a gente podia falar sobre 5, 6, depois entrou 7, entrou 8. E o que é interessante é que a indústria de cosmética, ela não necessariamente ela trabalha pela demanda do consumidor, a gente também cria demandas. A gente cria novas categorias. Então a gente às vezes cria categorias que a consumidora nunca imaginou que existisse ou que fosse necessário. Então, o que é legal dessa indústria é essa criatividade também de criar novas rotinas, novas categorias, novos segmentos, que você não sabia que você precisava até que ele apareceu e você falou assim, que incrível. E aí a gente hoje consegue ver muito nas mídias digitais, até produtos nossos que hoje são guardados na geladeira e virou o geladinho. Que a gente, até no nosso desenvolvimento a gente não sabia. Então o próprio consumidor ajuda a gente a criar novas categorias. A gente está falando do centro de inovação de vocês, né, e de como o Brasil é relevante para a operação global. Vocês fazem testes no Brasil ou em determinadas regiões, determinados estados, que podem ser exportados para outros países? Não, com certeza. Então, a gente tem um exemplo agora. O que é interessante, a gente às vezes pode pegar uma tecnologia, a gente acabou de lançar um produto de pele que a gente pegou uma tecnologia que foi descoberta no Japão. Só que ninguém fez nada com esse produto no Japão necessariamente, mas a gente precisava de uma textura muito específica para o Brasil que fosse disruptiva. Então a gente pegou essa tecnologia, trabalhou no Brasil, testou em todos os tons de pele e o Brasil, né, a gente fala que o Brasil é um teste, aquele que a gente fala, aquele último grande teste. Porque você pega um país com umidade, calor, tem a questão socioeconômica, então tem que ser um produto que seja democrático, que as pessoas possam comprar, tem que ser acessível. Então, quando você faz todos esses testes no Brasil, mesmo que seja uma forma que foi criada no Brasil ou que a gente trouxe para testar no Brasil, ela acaba sendo assim adaptada e depois exportada para o mundo inteiro. Então, tem vários casos de produtos de cabelo e de produtos da pele que começaram no Brasil e hoje estão sendo vendidos no mundo inteiro. Olha, eu apresentei o Marcelo no início do programa como o primeiro brasileiro a comandar a operação, né? Antes era comandada por franceses, era isso? A gente teve várias nacionalidades. São 65 anos de Brasil. 65 anos de Brasil. Nos primeiros 60 foram expatriados. Pois é, o primeiro brasileiro a comandar essa operação, né? O que foi determinante para você conquistar esse título? Então, primeiro... A sua avaliação. Eu sei que você foi escolhido. O que você acha que foi determinante para ser o escolhido? Acho que você tem
uma performance que é avaliada. Então, eu tive que passar por vários desafios. A gente estava comentando isso antes. Eu acho que desde o meu primeiro cargo de presidente numa outra companhia, eu sempre fui para mercados muito difíceis. Eu peguei leste europeu durante a crise financeira, depois fui para a América Central durante alguns momentos políticos bastante tensos. Depois trabalhei 5 anos na Argentina com 3 presidentes. Com 3 presidentes, né? Você pegou... Peguei a Cristina, peguei o Macri e depois o Macri e o Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. E então, eu acho que um dos fatores foi essa questão de conseguir entregar bons resultados em momentos de, eu não diria crise, mas momentos um pouco mais difíceis. E o Brasil não é um país fácil de você gerenciar, porque tem vários fatores que vão mudando, é um país que tem muita mudança constante. Então, acho que primeiro teve uma questão de, em vários momentos de carreira, apesar de ter começado alguns cargos muito novo, eu consegui mostrar para a companhia que eu poderia já fazer uma gestão de um modelo de negócio bastante complexo como é o do Brasil. E por outro lado também acho que cada vez mais companhias como L'Oréal e outras empresas multinacionais, elas percebem que ter locais em cargos de comando, pelas relações que você desenvolve, ou por você conseguir decodificar a cultura, ou por você conseguir se conectar com os times de uma forma diferente, é um fator que realmente impacta o negócio. Principalmente em um país como o Brasil, onde eu sempre digo para qualquer pessoa que vem trabalhar no Brasil, que não é brasileiro, eu falo, olha, o time pela companhia vai fazer 100%. Se você quiser ir para os 110, 120, vai ser pela conexão emocional e social que você vai ter com o time. Então, eu acho que nós brasileiros, a gente tem esse ziriguidum que talvez você... Ziriguidum, essa brasilidade. Agora, você está falando que você ter experiência em lidar com crises, e não só crises brasileiras, mas crises latinas. Latinas, né? Globais, exatamente. Globais, exatamente. Como é lidar e presidir e liderar empresas em momentos de crises, Marcelo? Então, acho que foi uma coisa progressiva, fui pegando de menores crises a maiores crises e etc. E sempre também com... Não se apavore, é isso? Já tive um momento de um pouco mais de dificuldade, mas eu tenho uma tendência a ser muito pragmático. Acho que isso, minha carreira sempre foi de muito pragmatismo no momento de crise, ou no momento um pouco mais difícil, de pegar dados, ter calma e tomar boas decisões. Então, o feedback que eu recebo muito dos meus times é esse, que quando tem que acelerar, tem energia, mas quando tem um momento que tem que parar e ser pragmático e tomar decisões, eu tenho muita calma para fazer isso e eu passo essa calma para os times. Então, o time, em vez de ficar afobado no momento de crise, eles têm um direcionamento muito claro de como sair. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Marcelo Zimmet, presidente da L'Oréal Brasil, o primeiro brasileiro a sentar no comando da maior empresa de cosméticos do mundo. Não é pouca coisa não, hein, Marcelo? Quem sabe algum dia do universo, mas ainda a gente não pode. Mas no mundo, por enquanto, tá bom. Marcelo, adorei. Obrigado pela presença aqui, diretamente do Rio de Janeiro, especialmente para os nossos estúdios aqui do Show Business em São Paulo. Obrigado, viu? Muito obrigado, Bruno. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. O Show Business vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.